Imagina a cena. Comecinho do século XX. A era do progresso, sabe? Do vapor, do aço. Uma viagem inaugural que celebra toda a engenharia humana está prestes a se tornar um dos maiores enigmas da história. Um trem de passageiros, uma joia da tecnologia, numa viagem promocional para inaugurar um túnel. Ele entra na escuridão da montanha e, simplesmente, nunca mais é visto. Hoje, a gente vai mergulhar nas sombras desse mito. Não só para contar a história, mas para investigar o que realmente aconteceu e, mais importante, por que essa história se recusa a morrer. O que ela diz sobre o nosso fascínio e também o nosso medo da tecnologia. É o tipo de história que lembra a gente que, por mais que a gente mapeie o mundo, ele continua sendo um lugar misterioso, né? Um trem inteiro com mais de 100 pessoas a bordo engolido pela terra. Não é só um acidente. É tipo uma violação das leis da física como a gente entende. A pergunta que fica martelando é como algo tão grande, tão sólido, pode simplesmente se desmaterializar. Exato. A palavra é essa, desmaterializar. E para entender a dimensão do choque, a gente precisa voltar para aquele dia. Vamos construir a cena. Tinha uma atmosfera de euforia no ar. A companhia ferroviária juntou a nata da sociedade, sabe? Industriais, jornalistas. Era puro marketing. O objetivo era exibir a nova maravilha da engenharia. Um túnel longo, moderno, perfurado numa montanha que era um obstáculo há décadas. Era um símbolo do domínio do homem sobre a natureza. Uma demonstração de poder, de avanço. O trem era o ápice da tecnologia da época e o túnel, a prova de que não tinha obstáculo que a engenharia não superasse. Era para ser um dia de triunfo, uma celebração da ordem, da previsibilidade que a ciência prometia, né? Cada parafuso, cada trilho era um testamento à lógica. Era para ser. O trem, reluzente, se aproxima da boca do túnel. Observadores na entrada assistem à locomotiva e os 3 vagões entrarem, um a um, na escuridão. Eles esperam a saída triunfal do outro lado, com cronômetros na mão. E esperam. O tempo passa. O silêncio fica estranho, pesado. O trem nunca emerge. Mas, o que quase ninguém sabe, o detalhe que transforma isso de um acidente para um enigma cósmico é que 2 pessoas teriam saltado em pânico, momentos antes do último vagão ser engolido pela escuridão. Espera aí. Sobreviventes, isso é muito raro em lendas assim, que geralmente se beneficiam da ausência total de testemunhas. Ter testemunhas oculares aterram o mito na realidade, o que deixa tudo ainda mais perturbador. O relato deles deve ser a base de toda a lenda. Imagino que a história que eles contaram não foi nada comum. Longe disso. O relato deles é a peça-chave, o coração pulsante do inexplicável. Eles descreveram algo que, assim, não pertence a este mundo. Não foi um barulho de metal se partindo, não foi tremor de terra, foi uma névoa, espessa, leitosa, que começou a envolver os vagões, vinda do nada, brotando do próprio ar dentro do trem. Logo depois, um silêncio profundo, anormal, tomou conta de tudo. Um silêncio que, segundo eles, parecia ter peso, parecia engolir todos os outros sons. Foi nesse momento de pavor absoluto que eles pularam. E aí, o trem desapareceu para sempre. Isso é linguagem de pesadelo, não de relatório de acidente. Soa como algo de outra dimensão. É quase poético, de uma forma aterrorizante. E o que aconteceu depois? As equipes de resgate, a investigação, o que eles acharam quando finalmente entraram naquele túnel? É aí que o mistério se aprofunda e a razão, bom, ela começa a se desfazer. As buscas no túnel foram inúteis. Exaustivas, metódicas, mas inúteis. Eles percorreram cada centímetro daquela passagem. Não tinha absolutamente nada. Nenhum destroço, nenhum pedaço de metal retorcido, nenhum sinal de descarrilhamento, nenhum corpo. O túnel estava vazio, limpo, como se o trem nunca tivesse existido. Simplesmente sumiu. Um vácuo. É quase impossível para a mente humana aceitar isso. A gente é programado para entender causa e efeito, para procurar vestígios.
né? Na ausência total de uma explicação física, as pessoas devem ter começado a procurar respostas em lugares menos convencionais, imagino. O que surgiu primeiro? A explicação paranormal ou algo ainda mais estranho? A primeira hipótese foi ainda mais fundamental, a de um colapso dimensional. A ideia era que o túnel, por algum motivo geológico ou cósmico desconhecido, teria virado momentaneamente uma fenda no tecido do espaço-tempo. O trem não teria batido ou descarrilhado, ele teria atravessado. Para outra realidade, outro tempo, ou simplesmente pro nada. Isso é fascinante. Desafia toda a lógica, mas é uma explicação que, de certa forma, se encaixa na grandiosidade do evento. Se algo tão grande some sem deixar vestígios, a explicação também precisa ser grandiosa. É uma resposta simétrica ao tamanho do mistério, né? E, de certa forma, é até reconfortante. É melhor acreditar que o trem foi para outra dimensão do que aceitar que a realidade pode simplesmente falhar. E a narrativa não parou aí. Como toda boa lenda, ela cresceu, se transformou com o tempo. Com o passar das décadas, novas versões surgiram, cada vez mais fantásticas. Algumas diziam que o trem reapareceu anos depois, intacto, nos trilhos de uma ferrovia abandonada no México, com os passageiros ainda a bordo, em estado de choque, sem ter noção da passagem de quase meio século. O trem virou um fantasma, uma aparição. Isso muda completamente como a gente vê o passado. A ideia de um evento assim, tipo um soluço na continuidade do tempo, é vertiginosa. Mas é incrível como, na ausência de respostas, a mente humana não só busca o sobrenatural, ela constrói ativamente o sobrenatural. Será que essas teorias surgiram do desespero por uma explicação, qualquer uma, ou de uma necessidade mais profunda de acreditar que o mundo é mais misterioso do que a ciência nos diz? Para uma historiadora, a persistência da história é muitas vezes mais interessante que o evento em si. Onde será que os fios dessa lenda realmente começam? Essa é a pergunta fundamental, e é aqui que a investigação vira do avesso, porque talvez o verdadeiro mistério não seja o desaparecimento, mas a forma como a própria história foi construída. Se a gente começa a puxar os fios certos, a lenda começa a se desfazer, revelando algo talvez mais complexo e mais humano. Pesquisadores modernos sugerem que a lenda do trem fantasma é, na verdade, uma colcha de retalhos. Uma amálgama de eventos menores. Exatamente. Uma combinação de fragmentos de acidentes de trem reais, que de fato aconteceram, mas que foram distorcidos, sensacionalizados pela imprensa da época e pela memória coletiva. Pensa no desastre de Quintinchil, na Escócia, em 1915. Centenas de mortos, uma tragédia terrível, mas Clara. a imprensa focou nos detalhes macabros, em premonições. Agora imagina vários acidentes menores, um descarrilhamento aqui, um vagão que se perde numa névoa ali. A imaginação popular, alimentada por jornais querendo vender, conectou os pontos para criar uma única narrativa épica. O poder do folclore em ação. Pega-se um grão de verdade de um lugar, uma pitada de mistério de outro, e com o tempo a história se cristaliza. Mas essa explicação, embora lógica, parece quase simples demais para um evento tão grandioso. E as outras possibilidades? Outra teoria, bem mais cínica, sugere que o desaparecimento foi, na verdade, um encobrimento. Uma falha estrutural gravíssima no túnel pode ter causado uma tragédia real, um soterramento, por exemplo. E a companhia ferroviária, para evitar um escândalo que a levaria à falência, teria ocultado tudo. Isso é plausível, muito plausível. As companhias ferroviárias naquela época eram os gigantes da tecnologia de hoje. Um Google, uma Apple. Um escândalo de segurança podia afundar ações, arruinar reputações para sempre. A pressão para projetar uma imagem de infalibilidade era imensa. O encobrimento, por mais terrível que pareça, não é tão fora da realidade do ponto de vista da gestão de crises da época, sabe? Fabricar a história de um desaparecimento misterioso seria uma forma perversa, mas genial, de desviar a atenção da própria negligência. O fantasma seria, na verdade, um segredo corporativo, uma tragédia abafada pela ganância. E tem uma última hipótese,
talvez a mais surpreendente. Especula-se que tudo pode ter começado como um golpe de marketing, uma encenação para gerar burburinho sobre o novo túnel. Uma notícia falsa do século XX que ganhou vida própria. É impressionante pensar que as mesmas dinâmicas de desinformação, de viralização que a gente vê hoje com a internet, já existiam de outra forma há mais de 100 anos. A história não seria sobre um trem que sumiu, mas sobre como uma ideia pode se tornar mais poderosa e mais real que a própria realidade. Se for isso, o desaparecimento foi da verdade, não do trem. E para entender por que essas ideias eram tão férteis, a gente precisa se transportar para a época. Imagine a cena de novo, mas agora como um passageiro naquele trem. Os túneis do início do século XX não eram como os de hoje. Eram experiências sensoriais extremas, quase infernais. Totalmente. Hoje a gente pensa em túneis como passagens rápidas, iluminadas. Naquela época, era uma imersão na escuridão industrial. Exato. A iluminação era precária, ou nem existia. A ventilação deficiente. Assim que a locomotiva a vapor entrava, o ambiente fechado era preenchido por uma nuvem densa e sufocante de fumaça, fuligem, cinzas quentes, o barulho era ensurdecedor, o eco do motor, o chacoalhar nos trilhos, o apito, tudo amplificado brutalmente pelas paredes de pedra. Era uma sobrecarga sensorial. É um ataque a todos os sentidos. É fácil imaginar o pânico, a claustrofobia, a desorientação. Você não enxerga nada, mal consegue respirar, o ar queima os pulmões, o barulho é tão alto que parece físico, uma pressão nos ouvidos. Você está preso numa caixa de metal rugindo dentro de uma montanha escura. É um paradoxo, você está sendo bombardeado por ruído, mas na escuridão, seu cérebro tenta preencher as lacunas visuais. A mente entra em modo de sobrevivência. E nesse ambiente, a linha entre a realidade e o pesadelo era muito, muito tênue. A experiência física era tão intensa que a mente podia facilmente amplificar tudo. Aquela névoa espessa e leitosa dos sobreviventes. Provavelmente era a fumaça e o vapor, densos, iluminados de forma estranha pelas poucas luzes. Mas e o silêncio anormal? Entendi a lógica. E a fumaça é uma explicação plausível para a névoa. Mas o silêncio é mais difícil de racionalizar. Um ruído ensurdecedor pode causar surdez temporária, uma sensação de abafamento, mas a percepção descrita é de um silêncio que ativamente engole os outros sons. Isso ainda soa como uma distorção psicológica muito forte, uma reação extrema ao trauma. Exato. E essa distorção é a chave de tudo. O desaparecimento não precisou acontecer de fato para ser sentido. Os passageiros, imersos naquele caos sensorial, já sentiam que estavam desaparecendo, que estavam sendo engolidos por algo maior e mais assustador do que eles. A lenda é a tradução literal dessa experiência psicológica extrema. O túnel vira uma metáfora perfeita para o desconhecido, uma passagem da luz para a escuridão, da ordem para o caos. Então o que a gente tem aqui não é um fantasma, no sentido clássico, de uma alma penada. É o que a gente poderia chamar de uma lenda tecnológica. Uma história de fantasmas para a era industrial. O monstro não é um espírito, mas a própria máquina e a estrutura que o homem criou. Precisamente. O trem e o túnel eram símbolos máximos do progresso, da ordem racional, do poder humano sobre a natureza. E é justamente por isso, por essa arrogância simbólica, que eles se tornaram o palco perfeito para o medo do incontrolável, do inexplicável. É como se a própria realidade se rebelasse contra essa tentativa de controle absoluto. É um paradoxo fascinante. A mesma tecnologia que prometia um futuro previsível e seguro abria novas avenidas para o medo. O progresso trazia com ele a percepção de novos riscos, de novas incertezas. A lenda sugere que, por mais que a gente tente dominar o mundo com aço e ciência, ainda estamos sujeitos a forças que não conseguimos explicar. É a ansiedade da modernidade transformada em folclore. E a história sobrevive por isso. Ela expressa um sentimento profundo. A ideia de que, por mais que a gente tente mapear, medir e racionalizar o mundo, ainda existem mistérios. É uma espécie de reação,
quase uma rebelião do imaginário contra um mundo que se tornava racional demais, previsível demais. Exato. A persistência da lenda indica um desejo coletivo de acreditar que por trás da lógica fria da engenharia, o mundo ainda guarda segredos. Ainda há espaço para o assombro, para o inexplicável. A história preenche uma necessidade humana fundamental, de magia, mesmo na era das máquinas. No fim das contas, o verdadeiro mistério não é o paradeiro do trem. A questão não é se ele foi para outra dimensão ou se foi vítima de um complô. O verdadeiro enigma é por que a história do seu desaparecimento continua nos fascinando há mais de um século. A lenda persiste não por ser verdade, mas porque a verdade que ela contém é sobre nós mesmos, sobre o nosso medo do desconhecido e nossa necessidade de acreditar que o mundo ainda é um lugar mágico. E isso me leva a uma reflexão final que é quase inevitável. A história do trem fantasma nasceu do medo do vapor e do aço, das grandes máquinas da Revolução Industrial. Quais seriam as lendas tecnológicas do nosso tempo? Que medos e ansiedades as nossas inovações de hoje, como a inteligência artificial, a engenharia genética ou a exploração espacial, estão criando? Que histórias de fantasmas contaremos sobre elas daqui a 100 anos?